Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. E é uma alegria estar com você para estudar a Palavra de Deus. Como a maioria aqui já sabe, estamos estudando Daniel e às vezes temos uma tendência de falar de outros assuntos. É assim que fazemos, sendo bom, ruim ou indiferente. E esse livro de Daniel, quero dizer que é o livro mais gráfico na Bíblia sobre profecias. É claro que você pensa também no livro de Apocalipse, mas Daniel, ele traz o ponto de vista humano e é muito simples e fácil, mais fácil de entender do que o livro de Apocalipse, eu acho. Vamos continuar de onde paramos com o último programa, no versículo 20 do capítulo 8 de Daniel. Quando ele entra, ou ele meio que repete a primeira parte do capítulo 8 de Daniel, quase no fim da primeira parte, ele fala de algo e depois repete e até lembra de mim, não é? Como mencionei. Vamos começar no versículo 20, Lauren, capítulo 8 de Daniel. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Daniel serviu neste império por vários anos antes de morrer. E esse império derrotou o Império Babilônico, aonde Daniel serviu por vários anos e depois fez a mesma coisa com o Império Medo-Persa. E esses impérios, naquela época, eram poderosos. E eles adoravam vários deuses, que eram feitos de várias formas, para ser sincero. E eles controlavam partes do mundo que eram as mais avançadas. Depois veremos que Roma, ela até mais do que todas. Mas este império medo-persa, Daniel serviu neste império por muito tempo também. E esse império foi fortalecido quando Daniel foi colocado na cova dos leões e por aí vai. Então, se você notar, Daniel começou com o babilônico. Ele não começou com o egípcio, indo até o assírio e depois indo até o babilônico. Ele começou na Babilônia, porque o Espírito Santo quis assim. E era aquilo que em sua época estava no poder, e ele fala do futuro também. Então, esse império medo-persa teve que ser poderoso para vencer o babilônico. Se eu me lembro bem, o rei que estava no poder na época, e eles tiveram vários reis que governaram juntos e entraram no palácio e empilharam a mobília, e grande parte da mobília era feita de ouro. Colocaram fogo naquilo e todos pereceram no fogo. Vocês já ouviram falar disso? Que pereceram queimados. Você está falando de Belshazzar? Não, depois, no Império Medo-Persa. O que vem depois. Sim. Muito bem, versículo 21, Lauren. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei grande. A ponta grande é Alexandre o Grande. E isso aqui é importante por uma razão específica, que acredita-se que havia um anjo caído poderoso, um dos mais poderosos no reino das trevas, que ajudou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi capaz de vencer exércitos que tinham 2, 3 ou 4 vezes o tamanho do seu exército. Há pouco tempo atrás, vi um documentário sobre o Império Grego, sobre Alexandre o Grande. Ele
morreu com 32 anos e alguns meses, algo assim. O homem que estava fazendo o documentário, no fim do programa, disse: nós não sabemos como, nas universidades de guerra de West Point, Sansar e várias outras, eles não sabiam como esse homem conseguiu fazer o que conseguiu. Por exemplo, quando ele começou a aparecer no poder, ele enfrentou o Império Medo-Persa, que o exército deles era várias vezes maior do que o dele, e não entendem como ele venceu. E claro que era por causa desse anjo caído que estava ajudando ele. E Alexandre o Grande não sabia disso e não teria dado crédito a nenhum anjo caído, mas alguns eruditos bíblicos acreditam que foi o que aconteceu. E ele foi capaz de derrotar exércitos várias vezes maiores do que o seu exército. E eles não sabem bem como ele morreu. A história não nos diz. Eles presumem que ele tenha morrido de uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não temos certeza. Ele era tão importante porque o anjo caído que o ajudou também vai ajudar o anticristo quando ele aparecer e vai capacitá-lo a fazer coisas que irão além da capacidade de um ser humano. Acho importante dizer, irmão Swagger, que um anjo caído do seu lado, ele não depende da sua estratégia. Então, qualquer escolha é a escolha certa. E talvez esse seja um dos mistérios enquanto estudam as batalhas e tentando imitar a escolha, mas não podem imitar o poder espiritual que estava por trás do que ele escolheu fazer. Exato, não tem nada a ver com tática. E vemos a mesma coisa que vai acontecer com o anticristo, o mesmo poder. Vai parecer que esse homem está tomando as decisões corretas, mas como eu disse, se o mundo espiritual ou parte desse mundo espiritual te ajudando, toda escolha está correta, porque a humanidade não tem defesa contra espíritos das trevas. Vocês acreditam que até agora, por exemplo, o Hitler, quando apareceu, vocês acreditam que anjos caídos estão ajudando certas pessoas para tentar fazer os planos de Satanás sobre a terra hoje? Com certeza, principados e potestades. Paulo disse em Efésios 6 que nós não militamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então reconhecemos que o mundo espiritual é real e que tem um impacto maior, talvez, do que damos crédito para ele. E essa autoridade que Cristo nos deu sobre ele é algo que precisamos tomar cuidado quando ensinamos, mas também temos que entender que está disponível para o crente. Essa tolice que vem aí de guerras espirituais, sobre batalhas espirituais nos últimos 50 anos, provavelmente tem diminuído a busca, que é algo triste. Hoje, em nosso outro programa, você mencionou na mensagem da cruz a importância de entender a autoridade que Deus deu ao crente em relação a forças espirituais. Mas essa autoridade não é sobre outras pessoas, é sobre poderes das trevas e principados, poderes, obras celestiais da maldade, demônios que dominam esse mundo. Todo filho de Deus tem autoridade. A maioria não sabe e não usa, está além do pensamento deles, mas está disponível se eles quiserem usar pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Bem, devemos dizer que esses poderes não são para uso pessoal ou engrandecimento pessoal, mas para cumprir o plano e o propósito de Deus. Eu sinto que nosso país muitas vezes errou, porque a igreja tem o poder de vencer esses espíritos das trevas que estão tentando destruir. Nós testemunhamos em nosso país aqui, na América,
nos últimos anos, poderes satânicos tentaram dominar aqui. E as pessoas foram eleitas para o governo, pessoas que ajudam esses poderes das trevas. E agora estamos encarando as mesmas coisas. Claro que quando o pessoal assistir esse programa, alguns meses vão ter passado. Então não sei o que vai acontecer até lá. Mas sinto que parte do problema, ou grande parte do problema que nossa nação está encarando, é que a igreja não sabe de nada do que estamos falando agora. A maioria não tem a menor ideia do que está acontecendo. E em segundo lugar, quando escutam falar disso, não acreditam. Eles não acreditam. Você mencionou que essa nação já está sofrendo muito espiritualmente, isso nos últimos anos. E acho que você está certo. Sei que você está certo. Como mencionei ao fim do programa, acho que o problema é o púlpito. É o que eu acho. O púlpito diminuiu muito nos últimos 20 anos. E quando você estuda a história da igreja, quando você fala do púlpito, o que você quer dizer com isso? O ministério do pregador ungido, que fala de maneira pastoral e profética. E não temos muitos deles. Sim, ocasionalmente ligamos a televisão e escutamos isso. Mas não acontece muitas vezes. É como se você tivesse que ter um ensino ou uma conversa com a congregação. Mas o assim diz o Senhor, isso não é mais aceitável. Mas te digo, irmão Suega, precisamos muito disso. Verdade. Eu acho que duas coisas estão acontecendo. Estão subestimando o poder sobrenatural do mal e não estão reconhecendo o poder sobrenatural que o Filho de Deus tem para lutar contra isso. Essas duas coisas já aconteceram, eu acho. Quantas igrejas nesse próximo domingo estão olhando e buscando o mover e a operação do Espírito Santo no culto deles? Quantos pastores estão clamando a Deus para que o Espírito de Deus se mova enquanto ele prega, para ungí-lo, para pregar o Evangelho? Quantos? Existem alguns, mas não são muito. E isso abre a porta para o mundo espiritual. Toda vez que o Espírito de Deus se move em qualquer lugar, ele afasta as trevas. E então nos perguntamos por que existe um avanço tão grande do poder sobrenatural do mal. Você não pode ver um acontecer sem o outro. Certo, exatamente. E quero falar de algo aqui também. O meu pai cresceu em Berlim, na Alemanha, quando Adolf Hitler estava aparecendo no meio do século XX, e viu o crescimento de Hitler quando era adolescente, nos anos 30, e saiu da Alemanha em 1938, fugido. E ouvindo o que ele falou, uma das coisas que ele disse que aconteceria na Alemanha e está acontecendo aqui, era que a igreja ficou tão preocupada com o aqui e o agora, os desejos egoístas das pessoas que queriam que suas necessidades fossem supridas, e Hitler se tornou o meio pelo qual o povo alemão mais uma vez pudesse prosperar. E ele entregou aquilo para eles. Ele disse: vou colocar um Volkswagen, ou o carro do povo, em toda a garagem. Vou prosperar a nação. E prosperou mesmo. John, mas você falou que o seu pai, quando era adolescente, ia de bicicleta, acho que foi para Munique, não é? E ouvia o Hitler falar. E eles diziam que o Hitler sempre dava suas palestras quando o sol estava se pondo, porque queriam trazer uma mística para aquilo ali. E muitos usavam o termo hipnotizado. E isso era um homem que tinha a habilidade de colocar as pessoas em um transe. E era como se eles estivessem hipnotizados e perdessem sua consciência. Meu pai olhava para essas pessoas inteligentes que estavam hipnotizadas pelo Adolf Hitler. E havia uma unção ali. Meu pai não dizia que era unção na época, porque ele não estava salvo, mas dizia que havia uma unção de um espírito demoníaco ali, tão forte, que o povo estava disposto a ouvir tudo o que ele falava, da maneira que ele falava.
Não é que Hitler falava só boas coisas, mas a forma como ele falava apelava para o povo. Ele era um ótimo orador. Se você escutasse a palestra dele, não era ele mesmo falando. E por que estou falando isso? Porque a igreja hoje, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, vemos aqueles que são inimigos da cruz, têm a mente mundana. E é o que está acontecendo. As coisas que preocupam a igreja hoje são justiças sociais. Como podemos ajudar o nosso próximo? Justiça social. A igreja quer substituir a obra do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a situação espiritual do homem. Não tem nada a ver com isso. Então removem a profecia bíblica. Um dos líderes do movimento Vida com Propósito ignora toda a profecia. Outros, na palavra rema, ignoram a profecia bíblica, porque para eles é apenas uma interferência para que o povo fique focado em si mesmo e no que podem fazer para o seu próximo. E por aí vai. Não sou contra boas obras e cuidar do meu irmão, mas se a igreja não entender sua responsabilidade de pregar a palavra, porque nós somos o poder de Deus na terra que afasta, então até que a igreja seja removida, essas coisas ruins vão acontecer. Isso está falando ali em Tessalonicenses da igreja. Até que os espíritos demoníacos sejam removidos, nós somos a autoridade, isso através da autoridade de Jesus. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, tudo que é diabo, tudo que é maldade que estão por aí. Na história da igreja, teve um homem chamado Savonarola, certo? Ele era italiano e falavam que ele se tornou um pregador poderoso e quase toda a cidade, acho que foi em Florença, na Itália, que voltou para Jesus. Ele pregou e viu um grande avivamento na Itália. Chegou uma hora quando os governadores ficaram contra ele e eles conseguiram queimar ele vivo. Mas olha, ao falar disso, você mencionou Hitler, irmão John. Creio que ele era um pregador ungido, só não tinha o evangelho certo. Mas ele pregava bem. Quando ele estava de pé ali naquela plataforma, acima daquelas multidões, eu já ouvi a fita, fica em alemão, eu não entendo, mas dá para sentir aquilo. E o diabo usou aquilo. Por isso, volto para a mesma coisa. A igreja precisa de ouvir a palavra ungida outra vez. E você mencionou que isso acontece em algumas igrejas por aí. Será que queremos isso em nossas igrejas? Devemos desejar isso. E os pregadores devem orar e buscar ao Senhor sobre isso. E queremos encorajar isso. Certo. Acho que as prioridades são muito importantes. O aqui e o agora, o temporário contra o eterno. Jesus não disse, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E quando você não pode ter as duas coisas. Ou você larga um para ter o outro, ou vice-versa. Precisa haver um reconhecimento poderoso do Espírito Santo para que ele opere. E ele não vai operar em igrejas onde ele é excluído, não é mencionado, as pessoas não se importam com ele, ninguém quer ouvir de Deus. E eu não sei se é verdade ou não, não tenho como dizer, mas quando o Espírito Santo começou a ser derramado no começo do século XIX, nessa nação, os nazarenos viram o mover de Deus na igreja deles. Mas eles tiveram que tomar uma decisão. Será que eles aceitariam o poder do Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas? Será que eles iriam aceitar ou iriam rejeitar isso? E em uma reunião, eles estavam em um prédio fazendo uma conferência e tinha algumas janelas abertas lá em cima. Eles votaram que iam abandonar qualquer atitude em relação a falar em línguas, em relação ao Espírito Santo. Foi o que eu li, coisas desse tipo. E disseram que, ao ler a decisão para a congregação, uma pomba estava no topo daquele prédio e saiu da janela. Talvez tenha sido algo que aconteceu por coincidência, não sei. Mas pode ter sido o Espírito Santo dizendo, você não me quer,
eu vou embora, certo? Em relação aos nazarenos, eles tinham Pentecoste no seu nome por vários anos, pelo menos uns 10 anos. Mas quando chegou na hora a qual você se refere, removeram aquilo dali, removeram o nome de pentecostal do nome deles e diminuíram para o que é hoje. O Espírito Santo não vem e faz qualquer coisa. Até quando as pessoas querem ele dá uma olhada na situação em relação ao que é necessário e desejável, e por aí vai. Mas se as pessoas buscarem a Deus o bastante, o Espírito Santo vai se revelar. Tem outro aspecto, e vou introduzir isso mesmo tempo sendo curto, é que grande parte do que fazemos para o Senhor, creio que está excluindo o Senhor. E com isso digo que a igreja como um todo, ela não está olhando para a cabeça, não está olhando para Cristo. Quando Paulo começa a pregar no fim de Efésios sobre a batalha espiritual, começa em Efésios 6:10, e ele diz: sede fortes no Senhor e no seu poder. Se quisermos que o Espírito Santo trabalhe, temos que ser fortes no Senhor. E o que isso quer dizer? Agora nos faz voltar para o nosso objeto de fé e fala sobre nossas intenções, fala de nossas motivações e fala sobre a vontade de Deus, se estamos buscando ela ou não. Todas essas coisas são problemas para a igreja moderna, mas primeiramente voltamos para o objeto de nossa fé. Será que está em Cristo ou no que fazemos? Será que está no que Ele fez para disponibilizar o Espírito Santo? Essa é a fundação da igreja. E se não estamos centrados na fundação da igreja, que é Cristo, garanto que o Espírito Santo não estará ativo. Não, ou você dá glória para Cristo ou não tem o Espírito Santo, certo? E creio que esse é um grande problema nas igrejas hoje. Para todos nós, para ser sincero, Cristo deve ser o centro de tudo que temos. Com certeza, tem que ser assim. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco hoje. Diga a outros sobre o estudo na palavra, tá bom? Faça isso. Sei que muitos aqui fazem isso e estamos felizes de ter cada um de vocês aqui. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.